A maioria das pessoas acredita que a história do Brasil começou em 1500, com a chegada das caravelas portuguesas. Mas você já parou para pensar como é possível descobrir uma terra onde milhões de pessoas já viviam? A verdade é que o que veio depois foi menos sobre descoberta e mais sobre exploração, conquista e resistência. Hoje, você vai entender o que realmente aconteceu durante o período colonial. Uma história de ouro, dor, poder e luta pela liberdade. Em 1500, Portugal chega às terras que chamaria de Brasil. Mas os portugueses não vieram fazer amigos. Vieram com os olhos vidrados em riquezas. Logo começaram a explorar o pau-brasil, uma madeira valiosa na Europa. E para isso, impuseram acordos forçados com os povos indígenas, que logo foram substituídos pela violência direta. Os primeiros anos da colônia foram marcados por missões religiosas, conflitos e a tentativa de transformar o Brasil em um braço lucrativo da coroa. A partir do século XVI, o cultivo da cana-de-açúcar explode no Nordeste. Mas para manter os engenhos funcionando, Portugal decide escravizar em massa. Milhões de africanos são capturados, colocados em navios insalubres e trazidos à força para o Brasil. A travessia do Atlântico mata centenas de milhares, e os que chegam enfrentam um destino brutal. A escravidão não foi um detalhe, ela foi a base de toda a economia colonial. Toda a riqueza gerada aqui vinha do suor de pessoas tratadas como propriedade. No século XVIII, o Brasil entra numa nova fase, a do ouro. A descoberta de minas em Minas Gerais cria uma corrida frenética. Vilas crescem do nada, cidades são erguidas, e a promessa de riqueza atrai milhares de colonos. Mas o ouro tinha dono: Portugal. A metrópole cobrava impostos pesados, como o famoso quinto, 20% de todo o ouro extraído. E mais uma vez, quem sustentava tudo isso? Os escravizados. Enquanto igrejas eram decoradas com ouro, o povo vivia sob miséria e opressão. Com o tempo, crescia a insatisfação. A elite colonial, cansada de pagar impostos, e o povo, esmagado pelo sistema, começavam a questionar. É nesse contexto que surgem movimentos como a Inconfidência Mineira, em 1789. Inspirada pelas ideias iluministas e pela independência dos Yorkshire, a revolta foi duramente reprimida. E Tiradentes, um dos envolvidos, foi executado publicamente para servir de exemplo. Mas a semente da liberdade já estava plantada. Em 1808, Dom João VI foge das guerras na Europa e traz a corte portuguesa para o Brasil. Pela primeira vez, o Brasil vira o centro do império. Mas quando Dom João volta para Portugal, deixa seu filho, Dom Pedro, no comando. Pressionado por diferentes grupos, ele toma uma decisão histórica. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, ele grita: independência ou morte. E assim, o Brasil se torna oficialmente independente. Mas, independente para quem? A independência não trouxe o fim da escravidão. Os grandes proprietários de terra continuaram no poder. A estrutura social mudou pouco, e a escravidão só seria abolida em 1888, mais de 60 anos depois. Ou seja, o Brasil rompeu com Portugal, mas manteve os grilhões nos pulsos do povo negro. O período colonial moldou o Brasil em todos os sentidos: na economia, na cultura, na desigualdade e na forma como o poder é distribuído até hoje. Conhecer essa história não é só olhar para o passado, é entender o presente. O ouro, a escravidão e o grito da independência são partes de um mesmo enredo. Um país que ainda busca justiça, voz e memória. Se essa história mexeu com você, se inscreva agora no Fragmentos de Ontem. Aqui a gente desenterra o passado, para que ele nunca mais seja esquecido. E toda semana você vai descobrir que o Brasil é muito mais do que te ensinaram na escola.